Olá, boa noite. A nossa nona live. Deixa eu botar para gravar. Olá, boa. Essa é a nossa live de número 9 aqui com profissionais da área de tecnologia. Essa semana eu só estou fazendo esta live, hoje é sexta-feira, porque eu tinha outros compromissos durante a semana. Legal, Fernando. A live hoje é com Fernando Pitti, que é coordenador de educação digital aqui no Senai de Tubarão. E para quem está assistindo agora ao vivo, ou quem está assistindo essa live gravada, que eu vou deixar gravada aqui no Instagram, no IGTV, eu também coloco lá no YouTube, no canal Infalível, youtube.com/infalível, e também coloco lá no meu Facebook, Éder Cachoeira. Então, para quem assistir agora ao vivo, pode fazer pergunta, né? A gente organiza aqui para o Fernando responder. E para quem está assistindo gravado, pode comentar, colocar alguma dúvida lá nos comentários, compartilhar, curtir o vídeo se está vendo no YouTube, compartilhar se está vendo no Facebook. E para a gente realmente tirar as dúvidas aí que tem em relação à área de educação digital, à área de tecnologia. E esse é o grande objetivo dessa sequência de lives aí que eu estou fazendo. Já passaram 9 profissionais aqui, 8 profissionais. O Fernando aí está com a gente sendo o nono. E na semana que vem, na terça-feira, tem mais uma pessoa, que é a Cris, também era da área de tecnologia, professora. Então, compartilha, comenta, tá? Ou se você está assistindo agora, clica aqui no aviãozinho e chama alguém para participar aí que você acha que possa ter interesse no assunto. Eu já vou chamar o Fernando. E a gente... Deixa eu só ver aqui se está gravando certo. Aqui deu, ok. Vamos lá, eu vou chamar o Fernando e aí a gente começa a bater um papo. A gente tem 1 hora de live, um pouco menos agora, mas é 1 hora que a gente tenta passar o máximo de informações úteis, de uma forma não complicada, de uma forma não técnica, mas justamente para as pessoas que não são da área de tecnologia conseguir entender um pouquinho de como funciona cada profissão, e também para a gente tentar motivar as pessoas que têm interesse de ingressar na área de tecnologia e ainda não encontraram um caminho, não encontraram a maneira de começar a estudar, qual curso escolher. Isso a gente vai falar com o Fernando agora. Eu vou chamar o Fernando para a gente começar. O Fernando já está entrando. E a gente começa aí, vai começar o bate-papo. E aí, Fernando? Boa noite, Éder. Boa noite, tudo bem? Tudo certo? O som tá ok? Ótimo. Eu sempre faço esse teste aí do som. Rogério, aí, seja bem-vindo. O teste do som, tá me ouvindo bem aí? Para mim tá tranquilo, para mim tá perfeito. Não sei como é que tá chegando aí para ti, mas para mim tá ótimo. Legal, aqui para mim também tá legal. Aqui dá uma atrasadinha para mim, porque eu, ao mesmo tempo que eu estou fazendo a live, eu capturo aqui a tela para depois jogar no YouTube, no Facebook. Aí dá uma pesada aqui, mas tranquilo, tem conseguindo conversar de boa. André Halper, seja bem-vindo. Aí o pessoal vai entrando, aí depois a gente vai interagindo. Se tiver alguma pergunta, eu vou te passando. Eu tenho aqui uma lista aqui de perguntas, caso precise, tá? Mas fica bem à vontade. A ideia é fazer um papo realmente bem leve aí para você falar do teu início de carreira. Já dei um toquezinho ali no
no início, que você não é da área de tecnologia da informação, mas tem contato e trabalha com isso no teu dia a dia, né? Trabalha com a parte de ensino. E antes de tu começar a falar, ô Fernando, eu queria te agradecer aí pelo aceite, por ter aceitado aí o convite, tá? Muito legal ter a parceria. A gente já fez uma parceria lá na questão daquele material relacionado a oportunidades da tecnologia, que foi uma palestra criada por você. Eu acabei proferindo essa palestra em alguns momentos e depois a gente transformou isso no e-book. Até para o pessoal que está vendo esse vídeo, só entrar na minha bio, tem o link lá para baixar o e-book, é um e-book gratuito que a gente fala sobre oportunidades na área de tecnologia. O título do e-book, a gente fala sobre a evolução da tecnologia, as oportunidades que tem para o futuro, habilidades dos profissionais do futuro, quais profissões que são mais promissoras, o que vem aí pela frente, enfim, dá um geralzão para quem quer entender um pouco mais e entrar na área, né? Então, obrigado aí, Fernando, pela participação e disponibilidade. Eu queria que tu começasse, Fernando, fazendo um favor, contando aí como é que foi o teu início, enfim, independente de carreira, de formação, como eu disse, como é que foi o teu início? Qual o curso que você fez primeiro? Onde que você trabalhou? Qual foi o teu primeiro trabalho? Como é que funcionou essa questão de início no mercado de trabalho? E para o pessoal entender aí um pouquinho, quem está assistindo esse vídeo que não nos conhece, pode estar assistindo gravado e não nos conhece. Então, para entender um pouquinho como é que foi o teu início, depois a gente vai trocando umas ideias aí e a gente vai evoluindo na tua carreira, na tua trajetória profissional, até chegar nos dias de hoje aí e entrar na questão da educação digital propriamente dita. Bom, Ed, eu que agradeço o convite, Éder. É um prazer a gente estar levando essa informação e como a gente fez aquela parceria lá atrás com as palestras, com o e-book, e eu acredito que a gente tem um papel evangelizador, né? Que é trazer, hoje nós temos um papel de construir pontes. Se de um lado nós temos milhões de jovens desempregados, do outro lado nós temos milhares de vagas não preenchidas exatamente por falta de ponte, e a ponte pode ser a carreira de tecnologia, né? Então, vou começar só para dar uma pitadinha já do que eu faço hoje, né? Para depois ir lá para o início. Isso. Hoje eu estou na coordenação de educação digital e na minha coordenação eu tenho programadores, eu tenho web designers, diagramadores, então voltados para a web, voltado para a educação digital, né? Então, olha só, você vai ver que eu comecei numa carreira e hoje estou na educação, inclusive com a tecnologia, né? Bom, eu fiz um curso técnico, eu trabalho numa escola profissionalizante. Na época, na cidade que eu morava, não tinha os cursos profissionalizantes das áreas que eu gostaria, mas mesmo assim a opção de fazer contabilidade. Era educação geral ou contabilidade. Eu optei lá fazer um curso técnico em contabilidade, o que me abriu. Nunca atuei na área diretamente, mas aquela carga de conhecimento que eu comecei a receber lá atrás, na década de 90 ainda, no curso técnico em contabilidade, me ajudou muito. Depois eu fiz engenharia de materiais, então eu fiz a engenharia de materiais da Universidade Estadual de Ponta Grossa, aonde me abriu as portas para estágio aqui em Santa Catarina. Eu vim para Santa Catarina em 1999. Olha só, muita gente que está nos ouvindo hoje, nos assistindo, não era nem nascido ainda, é coisa do século passado, né, do milênio passado. E muitos profissionais que estão trabalhando conosco hoje não tinham nem nascido. Então, em 99, vim para Santa Catarina para fazer o meu estágio e aqui eu fiquei já desde então. Então, formado em engenharia de materiais, depois eu fiz a pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas em MBA em gestão empresarial e nesse meio tempo eu ainda estava na indústria, trabalhando na indústria de transformação de plástico. Também tive uma passagem em que eu tive uma sociedade, um curto período também nessa área de transformação de plásticos. Polímeros, plásticos, fazia tudo que a gente imagina aí, utensílio doméstico basicamente, né? Só que tão logo formado, quando eu vim para cá, lá por volta de 2001 eu já comecei a carreira paralela na educação. Naquele momento eu estava como contratado, né, os chamados ACTs, então trabalhei no estado aí por algum tempo, uma hora com química, uma hora com física, outra hora com matemática. São disciplinas que estão bem correlatas à minha formação, né, que é engenharia de materiais. E em 2004 eu ingressei no Senai, e desde então eu tenho trabalhado na educação profissional. Na educação profissional, a minha carreira dentro do Senai também ela é bem
bem plural. Eu comecei como professor horista na área da tecnologia, ainda continuando paralelo à indústria, né? Então eu estava na indústria e na educação. Em 2008 eu tomei a decisão de ficar só na educação. Aí é onde que eu fui para o mestrado. Eu fiz um mestrado em engenharia química. E a partir dali, então, eu posso dizer que 2008 foi o marco em que eu continuei trabalhando, utilizando aí todo o know-how que eu aprendi na engenharia, no MBA, depois no mestrado, mas 2008 foi quando eu me dediquei exclusivamente para a educação. E da educação, na educação profissional e tecnológica, especialmente dentro do Senai, eu já atuei como professor em cursos de aprendizagem, cursos técnicos, graduação, engenharias. Então já passei por diversas atividades, já fui coordenador de curso, coordenador de área, já fui diretor de unidade em 2 regionais, e hoje eu estou digital, em que é uma coordenação em que nós estamos trabalhando para fazer, na verdade, escalar ainda mais a educação digital, né, como muitos chamam de EAD, no estado todo de Santa Catarina, né? Então, basicamente, é isso a minha carreira até aqui, né? E agora, quando chega em 2020, eu recebo o convite para ir para o digital. Até então, eu já estava aqui em Tubarão também, tanto na educação profissional, nós temos uma equipe aqui, né, que desenvolve tecnologia educacional para o Brasil todo, mas aí é aplicativos, plataformas, e agora eu me desloquei para uma área que faz cursos mesmo, a gente faz conteúdo. Então, sai lá do conteudista, nós temos as equipes de conteudistas que fazem a pesquisa, fazem a preparação do material, e aí entra para diagramação, para revisão técnica, para revisão educacional, até chegar no último estágio, que é o web. Então, já deixo aí uma pitada também adiantando que a gente fala em vagas na área de tecnologia. Ô, Fernando, quando a gente fala no curso... Deixa eu só dar boas-vindas ali. Gabriel Schmidt está dizendo aí, professor gigante, está te elogiando. O William Ribeiro, também um grande profissional, professor Fernando. A Giana também está com a gente aí. Legal, pessoal aí. Então, só para reforçar para quem está online, se quiser fazer alguma pergunta aqui para o professor Fernando, tem um íconezinho aqui da interrogação aqui embaixo. Se quiser compartilhar com alguém, tem um aviãozinho, compartilha também. Ô, Fernando, eu até imagino qual a resposta, mas eu queria só que tu reforçasse nessa... o que mudou, assim, antes de tu detalhar um pouco mais ali a tua função, o projeto da educação digital, mas o Senai já tinha alguma parte mais fortalecida na educação à distância, ou a pandemia ela ajudou a acelerar esse processo? Teve coisas novas que vocês foram obrigados a fazer em relação à pandemia, pelo fato das aulas terem sido canceladas presencialmente? Só para a gente, antes de tu continuar lá no assunto, fala um pouquinho dessa questão da pandemia, o que isso influenciou nesse projeto específico de educação digital, educação à distância ali no Senai. Bom, o Senai ele já vem na educação à distância há muito tempo, né? Já tem aí quase 30 anos que já atua na educação à distância, né? E no uso das tecnologias, nas plataformas educacionais também, isso já acontece há muito tempo. Aqui em Tubarão, especialmente, de novo, trazendo aqui para a escola, né? Nós temos a primeira escola do Sistema S, a primeira escola do Senai do Brasil, que foi certificada como uma escola referência Google for Education. Então, isso tudo fez que, quando começou a pandemia, as nossas escolas elas tivessem uma transição muito rápida. Nós precisamos, aí, questão de uma semana, aproximadamente, para adequar material, para adequar determinadas condições até para os nossos professores poderem trabalhar. Mas, por exemplo, o nosso ensino médio praticamente não parou. Ele continuou trabalhando normalmente, as aulas continuaram normalmente, só transferiu a plataforma que era presencial para a plataforma digital. E assim, praticamente, claro, houve um esforço muito grande, muito hercúleo dos nossos professores, coordenações, para trabalhar, porque preparar material para o digital é diferente de preparar para o analógico. Mas a gente teve trabalho no material, na adequação, não em conhecer plataformas. A gente não teve essa necessidade de agora a gente vai procurar uma plataforma, agora a gente vai testar A, C ou D. Nós já estávamos prontos, então, muita gente está chegando e descobrindo o Google for Education,
E o Google for Education, na verdade, para nós, ele já faz parte das nossas escolas, das nossas aulas há muito tempo. Nós vamos falar aqui de Tubarão pelo menos há 4 anos, 5 anos, que ele já faz parte da educação. Então, ele já está presente na educação digital. Ele tinha um propósito de apoiar. Numa hora para outra, de uma semana para outra, ele virou a plataforma principal. Mas nenhuma surpresa, nem para alunos e nem para professores. Ah, legal isso. Isso é bem interessante, né? E aí, falando desse projeto, dessa plataforma, que ferramentas que vocês utilizam hoje, que já utilizavam, que hoje estão utilizando com mais frequência, como você falou, por causa da pandemia, mas que tipo de ferramenta tem ali para o aluno acompanhar os conteúdos? A gente sabe, é vídeo, é texto, é formulário de perguntas, respostas, tem aula ao vivo também, como é que funciona essa parte? Ele é tanto aula ao vivo, nós temos aí hoje o Google, ele é o Google for Education. A gente fala do Google porque nós somos Google, né, Éder? Só vou fazer essa ressalva, mas nós temos escolas aí pelo Brasil trabalhando também com Microsoft, que também é uma excelente plataforma educacional, e também outras, mas especialmente nós, enquanto Google, nós temos trabalhado aí, nós temos o Meet, então, em que a gente faz aulas ao vivo, de forma síncrona com os nossos alunos. Nós temos também essas aulas, o Meet está permitindo gravação agora, excepcionalmente, para as contas educacionais também. E essas gravações, então, elas ficam disponíveis para o aluno. Então, o professor tanto aulas ao vivo quanto aulas gravadas. Dentro do Google também nós temos o Classroom, que é uma plataforma educacional, mesmo uma sala de aula online, onde tem toda a disponibilização de materiais. Ele se integra com o Google Meet, se integra com o Google Formulário, com o Google Docs, né, que daí você vê em formulários, planilhas, documentos e apresentações. Então, a plataforma Google, especialmente, ela é uma das mais utilizadas. E aí, no nosso ensino médio, nós temos a plataforma Geek também, que apoia. Nós temos aí também o nosso AVA, né, construído em cima do Moodle, que também disponibiliza materiais para alguns cursos. Então, é um complemento entre várias plataformas, mas eu poderia dizer especialmente o AVA e o Google, né, que são as duas plataformas principais, que elas passaram a ser aí, principalmente o Google, né, passou a ser descoberto por muitas escolas nas últimas semanas, nos últimos meses, né, que para nós já é uso há muito tempo. Legal, até tem, deixa eu ver ali, a Arielle Bittencourt também entrou ali, boas-vindas, a Thaís, que é professora ali do Colégio Legado, eles também utilizam, meu filho estuda ali, eles também utilizam o Classroom ali, então é um assunto bem interessante. E você falou que os alunos não foi nenhuma surpresa por parte dos alunos, nem por parte do corpo docente ali, porque vocês já se acostumavam, já estavam acostumados, já conheciam, mas o fato de não ter nenhuma aula presencial, isso, como que foi tratado isso em relação para os alunos? Os alunos tiveram algum tipo de dificuldade em substituir o presencial por 100% online nesse período aí? Ou isso também foi administrado? Como é que foi a aceitação por parte dos alunos nesse sentido? Óbvio que não é exclusividade do Senai, isso aconteceu com todos, né? Mas só a experiência que o Senai teve só para compartilhar essa questão do aluno em si. Teve situações bem extremas, Éder. Nós tivemos alunos com muita facilidade, tivemos alunos que tiveram que ser tutorados, tiveram que ser apoiados, né? E tiveram alunos com dificuldade. Isso porque a gente vive hoje, né? A gente discutia até isso aí nos outros fóruns que a gente participa. Nós vivemos hoje como que eu tenho definido até como sendo náufragos digitais. Nós temos muitos jovens que são excelentes e se consideram altamente tecnológicos, mas a tecnologia dele é o quê? É abrir um Instagram, um Facebook, dar um clique de curtir, de like, dislike, e não passa muito disso, né? Então nós tivemos, eu posso dizer para ti que tivemos, não dá para generalizar, a maioria saiu muito bem, a maioria conseguiu se adaptar. Algumas plataformas a gente também teve apoio aí do WhatsApp também, muita gente acaba usando muito bem o WhatsApp, então também a gente usou o WhatsApp como apoio para as aulas. Então, a gente foi buscar estratégias para aqueles que não se adaptaram ou não tinham condições de trabalhar muito
por exemplo, com as ferramentas Google, porque olha só, Éder, eu vou te falar uma coisa que até espero que os nossos ouvintes eles não interpretem mal, mas tem muitos pais que muitas vezes, querendo agradar o filho, até querendo dar o melhor para o filho, acabam comprando um tênis de 300, 400, 500 reais, compram uma calça jeans de marca de 200, 400 reais, mas não tem uma internet banda larga em casa. Aí quando começa a assistir aulas ao vivo, 2, 3 aulas, o pacote de dados do celular acaba e a pessoa fica sem internet, fica sem aula. Então, nós temos também, eu posso dizer que, Éder, talvez a maior dificuldade, e não foi para o Senai, foi para o Brasil, que eu tenho acompanhado também alguns colegas, alguns conhecidos em outras redes, em outros estados, eu posso dizer para ti que talvez a maior dificuldade que nós tivemos não foi nem de acessar a tecnologia, foi de ter tecnologia, de ter internet, de ter condições de acompanhar as aulas. Porque nós tivemos vários relatos, e não é daqui, estou falando de relatos de fora do estado e outras redes, inclusive universidades federais e universidades particulares também. O aluno diz assim, ó, assisti 2 aulas, não tenho mais internet. E agora, o que eu faço? Então, eu acho que o grande problema acabou o plano de dados e fica sem aula. Fica sem aula, exatamente. Então, o plano de dados, o pacote de dados de pré-pago é uma realidade para a maioria dos alunos no Brasil. Então, a gente vive... nós temos uma série de náufragos digitais. Acho que esse é um termo que a gente poderia utilizar. E nesse novo mundo de educação digital, a gente precisa obrigatoriamente que as pessoas entendam que usar tecnologia, usar celular, um celular melhor, usar uma internet banda larga em casa, ter daqui a pouco, voltar a ter o velho notebook, o velho desktop, muita gente não tem mais nem espaço onde colocar o computador em casa. Mas ter aquele computador em casa, que seja o mais simples, ele vai ter que voltar a ter um espaço para isso. E eu até falava hoje, Éder, com o pessoal também, que eu acho que a gente vai, inclusive, essa pandemia, mudar a arquitetura. Porque até ano passado, em casas, em apartamentos mais luxuosos ou apartamentos de uma classe maior, você tinha escritórios, né? E esses escritórios foram gradativamente sendo substituídos por salas de jogos, foram sendo substituídos por closets e por outros cômodos, né? E olha só, a gente vai ter que voltar com a pandemia, nós vamos ter que voltar a repensar, inclusive, a nossa arquitetura. Tem um espaço para aulas online digitais em casa, aulas remotas, nós vamos ter que pensar, inclusive, para home office, então a gente vai mudar, inclusive, a nossa arquitetura, ela vai estar mudando nos próximos anos para adequar, ou para se adequar a essa nova realidade que a gente está adentrando. E, Fernando, como você falou aí, que as pessoas não nos entendam mal, mas tudo é uma questão de prioridade, né? Você deu o exemplo aí de comprar algum tênis, alguma roupa cara, ou de transformar um quarto de casa numa sala de jogos, é uma questão de prioridade. E o que a gente vem falando, a gente até já conversou sobre isso lá no nosso núcleo de empresas, e a gente bate bastante forte nessa questão do que, de repente, os adolescentes aí, sei lá, 12, 13, 14, 15 anos, eles não têm ainda uma noção da quantidade de possibilidades, das oportunidades que o mercado digital, o mercado de tecnologia tem a oferecer. Não que eles tenham que começar a trabalhar agora, né, com 12, 13 anos, mas cabe aos pais, e aí a gente também tem um esforço nesse sentido, da gente tentar atingir os pais também, não para que eles entendam de tecnologia, de repente já tem uma idade mais avançada, não tem muita paciência para aprender, mas pelo menos para eles apoiarem, incentivarem os filhos, já desde de pré-adolescente ou adolescente ali, se gosta de tecnologia, que não fique só no jogo, nas redes sociais, mas que aproveite um pouquinho mais, que já comece a estudar um pouquinho mais sobre profissões, sobre tendências, sobre tecnologias, para quando chegar aí na idade de procurar um emprego, eles já terem uma ideia melhor, na hora de procurar uma faculdade, já terem uma noção melhor. Quando forem fazer uma entrevista de emprego para um estágio que seja, que tenham uma noção melhor de algumas coisas relacionadas à área de interesse. No nosso caso, aqui a gente está batendo na tecla da tecnologia, mas reforçando, o importante para quem está vendo esse vídeo ou vendo os outros vídeos, o objetivo que a gente tem tentado trazer aqui é dar esse incentivo para quem
realmente tem interesse pela área de tecnologia. Se é uma pessoa que já está na maioridade, é uma coisa, e se é um adolescente ali, que os pais que em algum momento estejam tendo contato com esse vídeo ou com algum outro vídeo falando sobre essa questão que a gente vem repetindo aqui, que o número de vagas no mercado de trabalho na área de tecnologia é muito maior do que o número de profissionais disponíveis hoje. E a tendência é que isso, entre aspas, aí, se agrave no futuro. Por quê? Porque as instituições não estão dando conta de formar profissionais para atender a demanda de mercado. Então, repetindo, é importante que os pais, se identificar que o filho tem algum interesse por tecnologia, gosta, mesmo que ele goste, gosta de jogar, mas gosta de tecnologia, se interessa, é curioso, que incentive, tente encaminhar ele por esses cursos aí, por essas informações e conteúdos que a gente tem online, para que daqui a pouco ele consiga se ajustar, encontrar aí um caminho e aproveitar tudo que tem pela frente, né? Éder, eu iria além na tua sugestão, não apenas para quem gosta de tecnologia, mas para todos. Eu tenho um podcast, né? E eu tenho no podcast que recentemente eu bati um papo com um advogado previdenciário, Richard. E a gente estava falando sobre o direito. Olha só, o direito hoje, ele já não é mais de papel, ele já é digital. Estava conversando com o pessoal da medicina. Assim, a medicina hoje ela está sendo cooperada por robôs. E o robô o quê? É algoritmo. Então, você quer ser um médico cirurgião de altíssimo nível, você não vai mais operar com bisturi apenas. Você vai operar com bisturi, mas vai operar com o robô junto. Existe aí alguns futurólogos que falam que o robô vai operar sozinho no futuro, mas vamos para a realidade, vamos para o que é fato. O que é fato? Hoje existe um médico que controla o robô apoia a cirurgia. Mas o robô é o quê? É algoritmos. Vamos sair por trás, né, Éder? Você, na área da tecnologia, você até pode explicar melhor sobre isso, mas o robô, quando a gente vê todo aquele braço, toda aquela parte mecânica, aquilo ali é só mecânica. Sem o cérebro, não faz nada, fica parado. E o que é o cérebro? É algoritmo. O que é algoritmo? Programação, tecnologia. Então, eu iria além, né? Hoje, para qualquer profissão, seja ela de medicina, direito, professor e também as áreas da tecnologia, vai ser necessário conhecer um mínimo de tecnologia, um mínimo de algoritmo, vai ser necessário conhecer um mínimo de programação. Se não é para ser um programador, é no mínimo para ser um usuário. Não tem mais, hoje eu não vejo mais, Éder, essa possibilidade de alguém não gostar e não querer. Simplesmente o mundo que nós estamos vivendo, não é nem o futuro, isso já é o mundo atual, ele já exige isso, né? Então, profissionais precisam estar totalmente ligados a essa área. E eu queria complementar um dado, né? Você falou aí da questão da tecnologia. Nós formamos hoje no Brasil menos da metade, ou melhor, essa pesquisa é velha, já faz uns 2 anos, né? Tinha um gap aí anual de mais ou menos 20 a 26 mil, se eu não me engano, profissionais na área da tecnologia para trabalhar na tecnologia, para trabalhar diretamente na tecnologia. Ou seja, a gente está falando de mais ou menos de 20 a 30 mil profissionais a menos por ano que faltam em relação ao número de profissionais formados, em relação ao número de vagas abertas. Então, a cada ano esse gap aumenta. Com a pandemia, o home office, o teletrabalho, e muita gente, inclusive, indo trabalhar para fora do país, isso daí tende a aumentar ainda mais. Somado a isso, né, com a pandemia, quantas lojas que vieram se digitalizar nesses últimos tempos, quantas empresas estão se digitalizando mais velozmente do que já vinham, ou seja, aquele número que nós tínhamos ali da Brascom, ele está ultrapassado, ultra desatualizado, não porque tem 1 ano, porque tem 2, é porque no meio entrou uma pandemia que vai exigir muito mais, né? E só em Tubarão, sim, olha o número de vagas que nós temos em Tubarão na área da tecnologia. Uma cidade para viver com altíssima qualidade de vida, em que as pessoas, um setor que paga bem, um setor em que as pessoas podem trabalhar confortavelmente, seja nas mais diversas empresas que nós temos aqui na cidade, que oferecem excelentes vagas, excelentes oportunidades.
Eu sei que aqui em Tubarão as pessoas costumam reclamar um pouquinho do trânsito, né? Mas olha só, eu passei hoje por Florianópolis, passei por Itapema, Itajaí, Balneário. Assim, quem reclama do trânsito aqui em Tubarão realmente não conhece as outras cidades. Exatamente. Então, olha só, aqui em Tubarão a gente tem tudo que a gente precisa, inclusive vagas, pagando bem e sobrando vagas aqui para a gente trazer profissionais na área da tecnologia. E por um lado, aí eu deixo a provocação de novo para os pais, Éder, e deixo a provocação aí para os jovens. Se nós temos a vaga e se nós temos o jovem, o que falta para que ele venha, para que ele se forme? Nós temos escolas aqui, o Senai com cursos na área da tecnologia, nós temos outras entidades aqui com curso superior na área da tecnologia, nós temos entidades que oferecem cursos gratuitos na área da tecnologia. Então, o que falta, Éder, para que esse jovem saia da área, da sua zona de acomodação, se dedique 2 anos, esse é o tempo para fazer um curso técnico em desenvolvimento de sistemas, e muitas vezes, antes mesmo de terminar, ali por volta do 1º ano, se a pessoa já tiver um pouco de prática anterior ou dedicação, em 1 ano ele já pode estar empregado como estagiário, ou às vezes até empregado mesmo efetivo, dependendo a formação prévia desse aluno, né? Então, a gente está falando 2 anos para um curso técnico, em que geralmente no 1º ano, para os mais dedicados, já estão empregados ou estagiando. Então, olha a grande oportunidade que tem, a pessoa não precisa nem sair dessa terra maravilhosa aqui, e mesmo assim, Éder, faltando 2 anos consegue já ingressar no mercado de trabalho, né? Legal. Não, ou antes, né? O Gabriel Schmidt está ressaltando a questão do projeto do Elon Musk ali, de levar a internet para todas as partes do globo. Isso tudo vai contribuir, tem contribuído, né, para isso que a gente acabou de falar, dessa demanda por profissionais da área de tecnologia. O Alexandre Moraes ali, vereador e advogado, também está com a gente. A Priga Lassi, Natasha, o Henry ali do IFSC, o Enio Varela, só dar boas-vindas aí pro pessoal, quem quiser fazer pergunta, repetindo, usa aqui o íconezinho aqui de baixo. E uma coisa legal que você falou, Fernando, que tem lá naquele material que a gente trabalhou, que a minha fala ali foi na questão de tecnologia, mas a gente fala de todas as profissões, como você falou. Tem até estudos que mostram que programação ou lógica de computadores, daqui a alguns anos, vai ser uma disciplina obrigatória nas escolas para realmente os alunos entenderem, pelo menos entenderem, não quer dizer que todos vão se tornar programador, cada um na sua profissão, cada um na área de mais interesse, mas como as coisas estão caminhando, o que a gente está vendo hoje, e o que a gente está vendo, acompanhando de coisas que vão acontecer daqui a alguns anos, realmente todas as profissões, ou a maioria das profissões, vão se transformar, né? Tem algumas, até a gente comenta alguma coisa disso lá no material, algumas profissões vão deixar de existir, algumas vão começar, vão surgir, e a maioria delas vai se transformar de algum jeito, seja por influência de tecnologia, seja por influência da própria inteligência artificial, que a gente está vendo aí fazendo muita coisa. Então, mesmo profissionais de outras áreas que não que não têm interesse direto por tecnologia, a sugestão, a dica aí, entre aspas, né, o conselho entre aspas, é que comecem a pesquisar alguma coisa dentro da sua área, porque já tem material surgindo em várias profissões, relacionadas a várias profissões. Você citou aí o exemplo da advocacia, do direito. Então, já tem eventos hoje falando do direito do advogado do futuro, né, destacando essa questão da inteligência artificial, como que ela vai influenciar no dia a dia do advogado, na medicina, como você falou também. Então, é de interesse de todos, né, para quem quer se manter atualizado, para quem quer aproveitar essas oportunidades, mesmo não sendo da área de tecnologia, mesmo não sendo um programador, que tem essa visão aí errônea, que quem trabalha com tecnologia é programador, mas tem várias profissões ali dentro, e repetindo, todas as profissões, de uma maneira ou outra, vão ser influenciadas pela tecnologia, pela evolução, por tudo isso que está acontecendo, pela popularização da internet, dos recursos que tem disponíveis aí hoje em dia, por mais que a gente saiba, você comentou lá no início,
que ainda existem muitas pessoas que têm dificuldade de ter um acesso à internet porque não é prioridade para os pais, alguns, óbvio, não têm condições, a gente sabe que isso existe também, mas quando não é prioridade, mas isso está mudando. As empresas têm interesse em levar a internet para todo mundo, para que todo mundo tenha acesso. Por quê? Porque muitas tecnologias que essas empresas estão lançando, muitos programas, softwares, aplicativos, eles dependem de acesso à internet, dependem da pessoa estar conectada para poder fazer o que aquele software, aquele aplicativo se propõe a fazer. Então, é interesse, isso está acontecendo e vai acontecer cada vez mais, né? E, Fernando, eu queria que tu falasse um pouquinho da questão da tua visão em termos de habilidades de um profissional hoje para entrar no mercado, profissional daqui a alguns anos, em cima desse material que a gente tem trabalhado, dessa visão de futuro que algumas pesquisas têm exposto aí no mercado. Qual a tua opinião, qual o caminho, independente de profissão ou focado na área de tecnologia, mas que tipo de habilidade você enxerga aí dentro da área educacional, convivendo com os alunos, convivendo com essa transição aí de ensino online, offline, que tipo de habilidades você destaca para um profissional conseguir entrar no mercado e ter algum tipo de benefício em relação a isso, a esse tratamento. A gente falou aqui sobre hard skills, sobre soft skills, eu queria saber a tua opinião sobre isso. Para começar, Éder, eu acho que a primeira habilidade nós temos que ser aprendedores. A primeira coisa, aprendedores e ter vontade, e estudantes. Então, a primeira coisa o mundo está mudando tão rapidamente em que quem não estiver se atualizando, quem não estiver estudando e não estiver aprendendo, por isso que eu chamo isso, eu acho que nem sei se existe esse termo no dicionário propriamente dito, né? Mas a primeira habilidade, eu diria que ele tem que ser um aprendedor. Ele tem que querer aprender. E quando a gente fala em aprender, novamente, vamos trazer para a tecnologia, Éder. Muita gente associa, eu vou aprender aonde? Eu tenho que fazer uma matrícula, eu tenho que ir numa escola presencial, eu preciso ficar lá 4 horas toda noite, durante 2 anos, 3 anos, e eu não tenho mais tempo, não tenho mais paciência, não tenho mais dinheiro, não tenho mais prioridade para estar numa escola. Quem disse que aprender tem que ser numa escola? A escola é um dos caminhos, e a vantagem da escola é que ela traz o quê? Ela traz um conteúdo estruturado. Por exemplo, voltamos aqui para um curso que a gente já citou, que é o desenvolvimento de sistemas, um curso técnico de desenvolvimento de sistemas. Esse curso técnico, ele vai dar o quê? Ele vai dar um caminho estruturado para o aluno. O que ele precisa aprender primeiro, o que ele precisa aprender depois, o que ele precisa aperfeiçoar, o que ele precisa treinar, testar, e nesse meio tempo, né, ele vai fazendo conjunturas, ele vai testando o aluno, ele vai colocando o aluno dentro de situações chamadas situações problemas, as situações de aprendizagem, que vai fazendo esse aluno a realmente colocar à prova o que ele sabe. Então, essa é a vantagem de uma escola, de você ir buscar um curso estruturado. Ele, claro, ele é crucial, e algumas profissões eu sugiro e eu indico, eu fiz isso, comece por um curso técnico, primeira coisa. Então, aprender. Agora, uma vez feito isso, ou mesmo para quem já fez um curso no passado, o aprendizado ele pode ser hoje pela internet, em qualquer lugar. Nós temos aí, eu costumo falar isso, e até a última vez que eu falei, me puxaram a orelha, então hoje eu vou falar de uma forma diferente. O YouTube. A gente teve uma outra live que a gente fez uns dias atrás, a gente falou assim, o YouTube tem vídeo de gatinho e tem vídeos educacionais. E as pessoas vão para o vídeo de gatinho e não estudam. Eu acho que sim, a pessoa quer relaxar, ela precisa relaxar, tem pessoas que se sentem bem, ok, vão lá para o vídeo de gatinho. Mas o que não pode, Éder, é ficar o dia inteiro, a noite inteira, o final de semana inteiro vendo vídeo de gatinho. Então, vê um vídeo de gatinho, relaxa, assiste uma palestra do TED, vê mais um vídeo de gatinho, assiste uma aula. Até hoje à tarde a gente estava conversando com uma pessoa que disse, aprendi a fazer pão no YouTube. Eu digo, olha só, o YouTube ensina a fazer pão também, ensina a fazer programação. Quem quiser aprender programação tem lá no YouTube. Mas quem quiser aprender a fazer pão também tem no YouTube.
E quem quiser Também assistir o tem. vídeo de gatinho, também tem. E o tempo, Éder, é o mesmo. Você estar assistindo um vídeo de gatinho ou de programação é o mesmo tempo. Então, por que não intercalar as coisas? Eu não estou, até por isso que eu vou reformar minha fala, né? Eu não estou dizendo para abandonar os vídeos que fazem Aham. parte, os vídeos que fazem parte de você relaxar, e faz parte de fato, a gente precisa disso. A gente precisa ter aquele momento de ociosidade para fazer a cabeça dar uma acalmada. Mas também tem a característica de você ir aprender. Então, primeira coisa, ser um aprendedor. Segundo, quando a gente fala das soft skills, que é muito mais importante hoje do que as hard skills, a soft skill, né, acho que, como você já falou, já abordou elas, mas é as competências comportamentais. Então, aprender a conviver, aprender a se relacionar, aprender a compartilhar, aprender a ser flexível. Nós temos aí uma lista interminável, né, de soft skills, mas basicamente é isso. Então, aprender... Eu acho que a gente pode resumir, né, como o próprio termo diz, né, soft skills, as competências comportamentais. Elas têm que andar juntas Certo. com as hard skills, que é as competências técnicas. Muita gente se dedica e talvez... eu vou falar por mim. Eu fiz a engenharia lá na década de 90, então muitos profissionais que estão hoje na área, formados naquele tempo ainda, eles... E realmente era isso que era incentivado para nós, né? Nós tínhamos que saber fazer, era o mais importante. Não precisava se relacionar. Um engenheiro não tinha o papel de se relacionar. Não era isso que nos ensinavam. Não era isso que nos estimulavam na faculdade. Era saber o técnico, saber fazer. Era isso que a gente precisava. Não é mais o suficiente. O hard skills, sim, a competência técnica, saber fazer é necessário e é importante. Mas saber se relacionar, saber dosar, saber... Então, as soft skills e o hard skills, elas têm que andar juntas e não dá mais para a gente imaginar só saber fazer e não saber conviver. Porque até, o Fernando, provavelmente com a demanda também, falando mais para a área de tecnologia, mas com a demanda que a gente tem hoje, que a gente já conversou e vamos ter no futuro também, um profissional que não tem o lado comportamental bem trabalhado, provavelmente ele também vai conseguir um emprego. Isso daí por causa da Consegue. demanda, por causa da busca incessante aí que as empresas têm hoje, vão ter mais ainda, repetindo. Mas esse profissional que não desenvolve a parte de comunicação, de relacionamento, provavelmente vai conseguir um emprego. A questão você quer conseguir um emprego, sentar na frente do computador e ficar ali trabalhando e esquecer o resto da vida e se conformar com aquilo, conformar com aquele salário, ou você tem intenção de crescer dentro da sua profissão, crescer dentro da empresa, participar de novos projetos, fazer atividades diferentes, porque a gente sabe que uma atividade na frente do computador, principalmente programação, acaba estressando se você fizer durante muito tempo. Então, essa questão comportamental vai de encontro à questão dos objetivos daquela pessoa. Isso também tem que ser ensinado aí desde pequeno, né? Para que a pessoa tenha essa visão a longo prazo. Só vou entrar, quando entrar no mercado de trabalho, vou entrar numa empresa, vou me esforçar, vou crescer, vou estudar, quero ser promovido, quero outros projetos, quero ganhar mais, quero viver melhor. Só que para isso não adianta ter só conhecimento técnico. Conhecimento técnico, como eu falei, você vai conseguir um emprego provavelmente. Só que para você crescer, para ser valorizado, até para ter um cargo de chefia dentro de uma empresa, obrigatoriamente você tem que desenvolver esse lado comportamental, saber se relacionar, saber trabalhar em equipe, saber se comunicar. A gente já falou aqui em outras lives aquela questão de saber extrair a informação, a necessidade do cliente, para depois tu converter isso num processo, num diagrama, num programa, num sistema. Então, isso também conta, né, nessa questão aí, é super importante. E elas são, em alguns momentos, né, Éder, as competências comportamentais, elas talvez chegam a ser até mais importantes do que as competências técnicas. E esse é o ponto. Parece errado isso, né? Mas hoje, como você bem colocou, né, nós temos a inteligência artificial. Tem muitas coisas que são levantadas e já são apontadas pelo computador.
Não precisa mais necessariamente nós irmos lá fazer aquela análise. Agora, quer dizer, não precisa fazer o levantamento de dados, o cruzamento de dados. Agora, o computador faz o quê? O computador traz para nós o que a gente pede. O computador nos devolve, o output dele é o quê? É o que nós programamos. Então, não interessa, talvez eu não precise mais ter aquela característica de ir lá fazer o cálculo, que é uma hard skill. Mas eu tenho que ter uma soft skill, que é fazer análise do resultado do cálculo. Então, por isso que eu digo, em alguns momentos, as soft skills, os comportamentais, elas, quer dizer, não só necessariamente a comportamental, mas a soft skill, né? Por exemplo, análises, capacidade analítica, às vezes é mais importante do que a hard skill, que é saber fazer o cálculo. E sim saber avaliar o resultado. Não que o conhecimento técnico não seja importante, né? Você está falando aqui, em alguns momentos, o comportamento vai contar mais para a evolução profissional, do desempenho profissional daquela pessoa, do que o conhecimento técnico. Mas, obviamente, tem que ter os dois, até para você ser produtivo e, de alguma maneira, se aplicar o seu conhecimento técnico. Mas a maneira de você aplicar o seu conhecimento técnico tem a ver com o que a gente está falando de comportamento, né? Saber se comunicar, saber transmitir e por aí vai. Ô, Fernando, eu queria... Exatamente. Só trocar um pouquinho aí na questão mais específico da tua função hoje de coordenador de educação digital. Só para quem tem curiosidade, eu também tenho, como é que funciona o teu dia a dia? Que tipo de ferramenta você utiliza no teu dia a dia? Como que você organiza o teu dia? Só uma ideia para a gente, para entender aí o teu processo. Você falou ali que tem um grupo de trabalho agora voltado para a produção de conteúdo, mas falando de forma mais prática em questões de produtividade do teu dia, conta um pouquinho para nós o que você faz aí, e que tipo de ferramenta que você utiliza e como que elas te ajudam no dia a dia. Em questão de ferramentas, né, hoje é imprescindível, Éder, a gente ter as ferramentas de controle, né, de gestão de projeto, por exemplo, o Trello, o Mastertask e Project, afinal, essas ferramentas todas elas são necessárias para a gente poder... O velho Excel também, né, bem produzido, ele faz milagre, né? Então, a ferramenta de controle ela é extremamente importante, essas ferramentas de gestão de projetos, para a gente poder fazer as nossas programações de entrada, produção e saída, né? Então, esse é um ponto bem importante. E depois, quando a gente fala das equipes, né, aí é muito diverso, né? Hoje eu não me arriscaria a falar em ferramentas, porque, assim, se eu for falar de uma ferramenta, o cara vai dizer, não, mas vou pegar duas que todo mundo conhece. Tem gente que... o Word. Tem gente que gosta do Word e é Word e acabou. Agora tem pessoas que já se acostumaram a usar o Docs do Google, é o Docs, né? Então, quando a gente fala em editor de texto, não existe o melhor. Eu acho que todos eles estão numa evolução tal que a gente pode extrair deles o melhor se a gente souber usar, né? Então, as ferramentas já de produção, essas já são diversas e elas são, basicamente, editor de texto, de ilustração, de áudio e vídeo, de programação. Então, aí é o que tem no mercado, né? Então, geralmente é o que os nossos programadores conseguem usar, é o que eles sabem usar, né? Então, o mais importante. Então, em relação às ferramentas específicas de trabalho, eu não me arrisco a dizer porque são muitas e eu diria que não existe uma melhor. A melhor é aquela que a gente sabe usar. E aquela que a gente tem a licença, né? Vai do gosto de cada um e o benefício que traz para o perfil de cada um. Exatamente. Legal. Ô, Fernando, conta um pouquinho para nós, a gente está entrando nos 10 minutos finais, desse teu projeto do podcast, que tipo de assunto que você trabalha lá, quiser citar aí o nome. Teve uma coisa interessante que aconteceu aqui quando eu estava divulgando a nossa live, que o Instagram não aceitou colocar o ponto .tech lá, ele dava erro, eu custei a descobrir isso, mas é alguma regra lá que ele não aceita colocar ponto, alguma coisa dentro da descrição da imagem. Mas aí se você puder falar um pouquinho desse teu projeto, do podcast, os profissionais que você tem trazido também para conversar sobre os assuntos e falar aí qual é o endereço que as pessoas podem encontrar esse material.
O Classe Tech, eu sou um consumidor, começando aí pelo princípio novamente, né? Eu sou um consumidor compulsivo de podcast. Eu acredito que é uma mídia muito versátil. Na maioria das vezes, a gente consegue fazer outras coisas paralelamente. Então, você está dirigindo, você pode estar ouvindo podcast, você está lavando a louça, a gente brinca muito disso, né? Podcast é para a gente ouvir enquanto lava a louça, enquanto dirige, enquanto caminha, enquanto faz outras atividades. Claro que existem alguns conteúdos, existem alguns temas que você precisa parar e pegar uma caneta e estudar junto, né? Mas, de maneira geral, o podcast ele tem esse propósito, é ser uma forma de informação para que a gente possa consumir aonde, quando e o que a gente quiser. Então, a gente, enquanto consumidor, a gente tem uma capacidade e nós temos um poder de seleção muito grande. E nisso, então, eu venho já há alguns anos fomentando a ideia de trazer exatamente essas temáticas que eu gosto, já também com as temáticas educação e tecnologia. Então, eu já montei já uns 2 anos, pelo menos, que eu já venho fomentando isso e já tenho um blog no ar em que eu vou colocando na forma de texto. E eu disse, pô, por que também não transformar isso para áudio, né? Já que eu gosto de podcast, já que eu acho que é uma mídia revolucionária, versátil, eu vou também transformar isso. E no início desse ano, eu transformei ela, então eu estou aí com 25 episódios, agora 2 semanas eu dei uma pausa para reformular, para entrar já uma nova temporada. Então, o Classe.tech, ele está disponível em praticamente todos, ou pelo menos ele está disponível nos principais agregadores de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Orelo, afinal, onde os principais agregadores ele está disponível lá, né? Os programas eu faço basicamente de 2 maneiras. São programas solos, que eu tento fazer aí em torno de 20 minutos, mais ou menos, um pouco mais, menos, dependendo do tema. E também eu estou aí com uma série, né? Eu fiz um bate-papo com vários profissionais, e ainda terei outros episódios pela frente, que aí vou também estar trazendo, que é exatamente os profissionais pós-pandemia, né? Então, fazer a visão de profissionais diversos, como será o pós-pandemia. Eu já conversei com assistente social, já conversei com um professor que estuda e faz mestrado na área de educação tecnológica, com profissionais que trabalham em teletrabalho, em home office, com advogado previdenciário. Então, esse é um outro detalhe, que a gente também, uma outra temática aí, ó, profissionais da tecnologia no pós-trabalho. Um mundo sem aposentadoria. Um mundo que a gente ganha em dólar no teletrabalho. Como se preparar para a gente vai se aposentar um dia. Agora, um desafio, né? Tudo isso é um desafio. Então, o Classe Tech tem esse propósito, a gente trazer temáticas que correlacionam educação e tecnologia, e o formato do programa é ou solo, um programa mais curto, mais rápido, mais direto, ou na forma de bate-papo, daí sem limite, né? Então, esse é o Classe.tech, disponível aí em praticamente todos, disponível nos principais agregadores de podcast. E também lá em fernandopitt.com ou fernandopitt.com.br também vai ter acesso aos textos e também tem acesso ao podcast. E Classe.tech, TCH, ele também chega no blog, na página dos podcasts, né, dos episódios. Então, fernandopitt.com.br, o Classe Tech, qualquer um deles chega nos materiais. Legal. Esse material aí é bem legal, esse fomento aí de ideias para ajudar profissionais, seja início de carreira, ou seja durante a carreira, ou seja pós-pandemia, como você está trabalhando aí, é muito, muito interessante. Ô, Fernando, antes de eu fazer mais umas perguntinhas finais, deixa eu só agradecer aqui Jennifer Gaspar, Felipe Campelo, o Moacir Nunes, Maria Lourdes, que entraram aí para acompanhar a gente. Repetindo, essa live fica gravada aqui no meu IGTV, tá? Eu também vou colocar ela no YouTube, lá no canal do meu Projeto Infalível, youtube.com/infalível, e também lá no meu Facebook. Então, se você está vendo essa live aqui gravada, gostou desse conteúdo aí das histórias do Fernando, dessa experiência aí na área de educação,
compartilha com alguma pessoa, ou aquilo que a gente falou. A gente quer atingir pais, quer atingir jovens, mas com o objetivo de realmente incentivar, caso tenha uma tendência para a área de tecnologia, a gente quer incentivar, ou enfim, outra área, mas que dê mais atenção, que preste atenção no momento que a gente está vivendo, das oportunidades que estão aparecendo, que não deixe isso passar, porque do outro lado as empresas agradecem. A gente tem aqui, como o Fernando falou, cases aqui em Tubarão, a gente tem um núcleo de empresas aqui em Tubarão que está, entre aspas, aí desesperado atrás de profissionais da área, porque está muito difícil de encontrar a quantidade de profissionais que a gente tem demanda de vagas, né? Que as empresas aqui em Tubarão, isso acontece no mundo todo, dá para aproveitar bastante. Para isso, óbvio, tem que ter o conhecimento técnico e tem que ter a preparação extra aí que a gente conversou, de comportamento, etc., e por aí vai. Agradecer o pessoal que está participando, Silvia também entrou agora, então compartilhem, curtam esse vídeo lá no YouTube, quando vocês estiverem assistindo no YouTube, para a gente levar essa ideia para frente, para mais pessoas. Fernando, eu queria, antes de te fazer uma perguntinha final ali, queria te agradecer novamente, tá, pelo aceite, pelo tempo. Eu sei que tu já acabou de chegar de viagem aí, deve estar cansado numa sexta-feira, e mesmo assim, guerreiro aí, aceitou participar. A gente teve uma pequena diferença de horário, que isso não é um problema. Como eu disse, a live fica gravada, então as pessoas vão poder assistir, mas eu queria te agradecer muito, tá? E provavelmente em outra oportunidade a gente volte a conversar aí mais sobre isso. A gente sabe que tem muito mais assunto para a gente conversar em relação a isso, né? E a provocação que eu faço no final das lives para o pessoal que participa aqui, tem alguma coisa, assim, não é arrependimento, tá? Mas tem alguma coisa que lá no teu início de carreira você fez que não achou que foi um caminho legal, que não faria se pudesse voltar. E por outro lado, tem alguma coisa, alguma atitude, alguma decisão que você tomou que foi crucial para o teu desenvolvimento profissional? Tu consegue identificar 2 pontos aí para dar de dica para quem está começando agora? Éder, em relação à carreira, o que eu fiz e não voltaria a fazer, eu acho que não, porque tudo que a gente faz, eu tive momentos bons e tive momentos ruins na carreira, e só que eles me trouxeram aprendizado. Então, certamente eu estou onde estou aqui hoje, estou em Tubarão, porque eu fiz coisas boas e fiz coisas talvez que não deveria ter feito naquela hora, mas isso me trouxe um aprendizado e me trouxe para cá. Então eu não digo que eu não faria. Agora, o que eu fiz, e eu posso dizer que isso sim faz a diferença, por isso que eu volto lá, a gente falou sobre isso também durante a nossa conversa, em algum momento eu resolvi continuar estudando. Então eu já estava formado, já tinha minha pós-graduação, digo, não, vou voltar para o mestrado. E desde que eu terminei o mestrado foi a última formação formal que eu tive, assim, de diplomado, tipo, com diploma e tudo, mas me formei, defendi a minha dissertação em 2010. Mas nesses últimos 10 anos eu não parei mais de estudar, não necessariamente numa escola, não necessariamente com certificado. Então, a decisão mais acertada, e é isso que eu reforço para todos os nossos ouvintes, continue estudando, seja um aprendedor. O novo mundo requer isso. Se vai ser o suficiente, eu não sei. Talvez pessoas vão ter que estudar mais, talvez outras consigam, sim, com menos dedicação, chegar lá, mas todos nós precisamos continuar estudando. Precisamos continuar aprendendo. Seja ouvindo um podcast, seja assistindo uma live, seja lendo um e-book. Mas são formas de aprendizado. O que a gente não pode é dizer, eu estou cansado. Eu até escrevi um texto, Éder, faz acho que um ano, um pouco mais atrás, de férias para o seu sofá. Saia do sofá, não férias para a TV. Vá buscar conhecimento, vá fazer outras coisas em vez de apenas ficar adormecido assistindo séries, maratonando séries. E mesmo as séries, quer assistir séries? Tem séries maravilhosas. Tem séries com conteúdos maravilhosos. Também tem conhecimento, também tem conteúdo, também tem aprendizado nas séries. Mas tem que, então, não é só gatinho. Legal, com certeza. Obrigado aí novamente. A gente está aí com 20 segundos, daqui a pouco o Instagram corta.
Tá, muito obrigado aí, obrigado de coração pelo teu tempo e sucesso aí para nós. Obrigado. Obrigado, Éder. Até a próxima.